com muita alegria, aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, mensagem de vida, otimismo e esperança. Especialmente estamos já mais alguns dias, estaremos celebrando a festividade do Menino Deus. Eu até trouxe uma imagem do Menino Jesus, para nós nos lembrarmos que todos nós e cada um de nós também um dia nasceu criança. E se somos e que nós somos hoje, devemos agradecer àquele que nos criou, aquele que nos conserva em nossa vida. Quantos problemas, quantas situações difíceis pelas quais nós passamos desde criança, na nossa adolescência, juventude, e você casou, namorou, casou, estudamos todos, já temos uma idade bem avançada, muitos que neste momento estão em sintonia conosco, neste momento. Então, especialmente, nós devemos saber agradecer a Trindade Santa e a Nossa Senhora da Saúde. Especialmente eu, no caso, eu quero agradecer. Todos esses anos, são 19 anos, que eu me encontro levando essa mensagem de vida, otimismo e esperança. Todos que me estão acompanhando e me acompanharam na TV Primer, TV São José, sem dúvida nenhuma deverão ter percebido que eu sempre procurei levar a mensagem, as notícias, as informações, dirimindo, ou seja, retirando dúvidas, sempre no sentido positivo, animando as pessoas na sua caminhada com estas notícias alegres e às vezes, quem sabe, menos boas, orientando e iluminando também a vida, quem sabe, de muitas pessoas, e encaminhando as pessoas para Cristo Jesus e Nossa Senhora, e mostrando sempre o caminho para aquele que um dia falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse também, como lemos em São João, capítulo 8, versículo 12, onde especialmente ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, nesse momento, eu vou mostrar também a imagem do menino Deus. A criança, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que veio ao nosso encontro. Há pessoas que perguntam, me interrogam, e podem, sempre que tiverem dúvidas, me interrogar. Nós recebemos o Filho de Deus que veio ao nosso encontro. Por quê? Porque sabemos que Deus criou todo esse mundo maravilhoso no qual nós vivemos. Infelizmente, os seres humanos nem sempre souberam preservar, conservar essa bela natureza. Então, Deus criou toda esta beleza e quando, por evolução,
ou por uma criação imediata, Deus é quem sabe, e quando então esse mundo tinha as condições dignas para o ser humano viver, ele criou então também o primeiro casal e colocou na felicidade, no paraíso, e deu também as leis para que esse casal vivesse dignamente. O que é que aconteceu? Devido ao orgulho, ele não obedeceu a Deus como deveria obedecer. Ele disse, nós também queremos ser igual a Deus. E nessa desobediência, simplesmente, o que é que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. E orgulho, nós sabemos quanto mal faz o orgulho. E não deveria ser assim. Devemos sempre reconhecer que nós somos frágeis criaturas. E por causa do orgulho, os nossos primeiros pais, foram expulsos do paraíso, da felicidade, da justiça original. E o que é que Deus disse para eles? Podemos ler, já está aqui, abrir já na Bíblia Sagrada, o que é que Deus, ao expulsar eles do paraíso, no capítulo 3, versículo 19 do livro das Origens, ou seja, o primeiro livro da Sagrada Escritura, note bem, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler aqui. Comerás o teu pão, doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Então Deus os expulsou, mas como Deus é um Pai cheio de bondade, também ele disse, mas um dia eu enviarei o Salvador, Cristo Jesus. Porque com a expulsão de nossos primeiros pais, então o céu, a felicidade eterna, estava fechado para os seres humanos. Ou seja, a divindade separada da humanidade. O ser humano não tinha mais o caminho aberto para adentrar na eternidade. E o que é que acontece? É no momento do sofrimento, da dor e do tormento, dos problemas, das enfermidades, das situações difíceis, que o ser humano se lembra do Ser Supremo. E aí começaram os seres humanos, depois de séculos e séculos da expulsão de nossos primeiros pais, a suplicar, a pedir, chova nuvens, chovei o justo, aquele que nós estamos esperando, o Messias, o Salvador. Depois de muitos e muitos séculos, o que é que aconteceu? Nós lemos no profeta Isaías, onde o profeta Isaías pede ao rei Acás, pede para Deus um sinal. O rei Acás governou Israel, a Palestina, do ano 736 a 716. E o que é que acontece? O rei Acás diz, eu não vou pedir nenhum sinal, eu não vou incomodar, eu não vou tentar Deus. E, então, o que é que o profeta Isaías disse? Já que você não vai pedir nenhum sinal,
Deus vai dar para você um sinal. E o que acontece? Veja só qual é o sinal que Deus dá para o profeta Isaías dizer naquele momento, para a alegria das pessoas. Isso aconteceu pelo ano 750 antes de Cristo Jesus. Veja aqui, por isso o próprio Senhor Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. E ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então, uma esperança muito grande nesse momento se abriu para todos os seres humanos. Isso pelo ano 750 a.C. Jesus. E passaram, saindo séculos e séculos, e se nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nós encontraremos especialmente a palavra, novamente, da Sagrada Escritura, onde diz, veja bem, vamos ler, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir, de salvar todos aqueles que estavam sob a lei, para que recebessem a sua adoção de filhos e recebesse a salvação. Então, aqui vemos claramente Cristo, Deus, nosso Pai, enviando o seu Filho, Cristo Jesus. E se nós, então, abrirmos a Sagrada Escritura novamente, em São Lucas, nós encontraremos em São Lucas, especialmente em São Lucas, capítulo 1, versículo 26, veja bem, São Lucas, onde Deus enviou quem? O anjo Gabriel. Veja só, então, São Lucas capítulo 1, versículo 26. Já estamos aqui nos encontrando com essa passagem de São Lucas. Já estamos aqui, onde então o anjo Gabriel, mandado por Deus, onde nós lemos, capítulo 1, versículo 28, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem esposa e desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam. Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria. Entrando onde ela se encontrava, rezando, o anjo disse-lhe, a saudou, dizendo, Ave cheia de graça, o Senhor Deus é contigo. E o anjo então faz o convite para ela, e ela diz, mas como? Como é que eu vou ser a mãe do Salvador Cristo Jesus, se eu não conheço o varão, se eu não tenho intimidade com nenhum homem?
E essa palavra, se eu não conheço, aqui no sentido bíblico, quer dizer, se eu não tenho relacionamento com um homem. E o que é que então o anjo diz? O teu caso será diferente. A força, a virtude do alto te cobrirá e darás à luz um filho, não por meio de uma união biológica, numa união sexual, numa união carnal, mas pela força do alto. E quando então ela compreendeu, e ainda diz o anjo, até a tua prima Isabel, veja aqui, veja bem, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, esperando exatamente João Batista, aquela que era estéril. E aí agora vem, no versículo 37, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E quando então Miriam, essa jovem judia, que era uma menina, uma moça que vivia sempre em união com Deus, em união com seus semelhantes, compreendeu que ela iria dar à luz ao Filho de Deus por ação direta de Deus, porque para Deus nada é impossível. O que é que ela disse? Ela deu o seu sim, respondendo, veja bem o que é que ela diz. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Nesse momento que ela deu o seu sim, ela concebeu, e desde então, o que é que aconteceu? Novamente o céu estava se unindo com a terra, a Trindade Santa se unindo com a humanidade e a humanidade com a divindade. E Cristo Jesus então nasceu onde? Lá em Belém. Em Belém, que era a cidade do rei Davi, e Nossa Senhora era da descendência. E esta criança foi se desenvolvendo, aliás, passou por diversas situações difíceis. Logo, por causa do rei Herodes, quando os 3 reis magos vieram lá do Oriente para adorar o menino Deus, e uma estrela os veio conduzindo, mostrando o caminho certo. E quando eles chegaram em Jerusalém, o que é que aconteceu? A estrela desapareceu. Por que a estrela desapareceu? Alunos meus me perguntavam. Porque vejo o sinal de Deus. Porque Deus não queria que o ímpio rei Herodes soubesse onde o menino Deus havia nascido, porque ele só queria prejudicar esta criança, como depois tentou prejudicar. Então, os 3 reis magos, simplesmente ficaram perdidos e foram juntamente ao rei Herodes, interrogando onde nasceu o menino Deus. E o rei Herodes, então, pesquisando junto aos exegetas,
junta as pessoas conhecedoras da Bíblia Sagrada, depois de pesquisar, disseram para o rei, olha, quanto sabemos, aquela passagem onde se lê, e tu, terra de Éfrata, não és a menor de todas as cidades, porque em ti nasceu o Filho de Deus. Aí o rei Herodes indicou para eles, e eles então foram, e o rei Herodes disse, ide e adorai o menino Deus, e depois vinde, para que eu também vá lá, para poder fazer a minha homenagem e a minha adoração. E os 3 reis magos, então, foram ao encontro do menino Deus, e nos diz a Bíblia Sagrada, e eles então encontraram o menino com a sua mãe, e os 3 reis ali adoraram o menino Deus. E os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior. Baltazar levando como presente o quê? Simplesmente um presente de ouro, por assim dizer, para mostrar que aquela criança que ali se encontrava era rei, porque somente o rei dos nossos corações, porque na época quase só os reis e rainhas usavam o ouro, símbolo então de que aquela criança era o rei dos reis. E o outro, Gaspar, de cor negra, vinha trazendo incenso que era sempre oferecido para os reis, ou melhor, para os reis não, para os santos ali, para os pagãos. E era necessário, então, oferecer para os pagãos este incenso, e assim como incenso ia se elevando para as alturas, para que os devotos dos pagãos recebessem as graças e as bênçãos. E, então, para dizer que essa criança era exatamente aquele que nós deveríamos adorar, o Filho de Deus, Cristo Jesus. E o terceiro, então, Baltazar, Gaspar e Melchior, levando a mirra. A mirra era uma substância, devido ao calor na Palestina, uma substância que eles usavam e colocavam junto ao cadáver, que não permitia que o corpo se decompusesse tão rapidamente, que entrasse em decomposição, para dizer que aquela criança, em tudo igual a nós seres humanos, menos no pecado, que um dia também essa criança iria dar a sua vida por amor a cada um de nós. Aqui temos, por exemplo, uma gravura do menino Deus, como qualquer criança, como nós também um dia nos desenvolvemos. E aqui, onde Cristo Jesus deu a vida por nosso amor no alto da cruz, foi para a sepultura, como ele mesmo afirmou, eu passarei por todos os sofrimentos, pela própria morte, passarei pela sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aqui então vemos os soldados assustados e o Cristo, ao terceiro dia, ressuscitando, e assim também nós um dia ressuscitaremos. E então, cada ano, o nascimento histórico de Cristo Jesus aconteceu há 2022
há 21 anos atrás. Agora, esse ano vai ser 2022. E estaremos já, em breve, iniciando o ano 2023. Que as bênçãos do Cristo, do Menino Deus, continue sempre. É tão bonito. Procure você, prezado telespectador ou telespectadora, tome a Bíblia Sagrada e leia a passagem da Sagrada Escritura, especialmente em São Lucas, capítulo 1, versículo 26, onde especialmente você vai ver o anjo Gabriel convidando Nossa Senhora. E também o capítulo 2, versículos 1 e seguintes, e também Mateus, São Mateus, evangelista, capítulo 1, versículo 18, onde fala do nascimento do Menino Deus. E também da adoração dos reis magos, dos anjos que foram anunciaram aos pastores e vieram cantando para os pastores: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, aqueles que querem lutar, aqueles que querem a paz dentro de si. E quantos que às vezes pai separado da filha, de briga, de ódio, ou do filho, ou do cunhado, ou do vizinho, e agora no Natal, por causa da humildade, se voltaram para Cristo, e entre lágrimas e abraços, muitas vezes, e às vezes cantando e fazendo oração na noite ou no dia de Natal, ali se abraçam, ali se perdoam. Paz na terra aos homens, às pessoas de boa vontade. Nós sabemos que se a pessoa não está em paz, então não vive na alegria, no otimismo e até está se prejudicando a si mesma. Então, prezadas telespectadores e telespectadores, procuremos ainda nesses dias que nos separam do Santo Natal, preparemos o nosso coração e a nossa mente para vivenciarmos mais um nascimento espiritual de Cristo Jesus. E a Igreja Católica, por meio das 4 semanas, assim chamadas do Advento, da vinda do Cristo, nós cresçamos sempre mais na nossa união espiritual com essa criança. Um dia foi criança, um dia no final dos tempos, também virá o nosso encontro para nos acolher a todas e cada um de nós, pelo bem que tivermos realizado nesta vida, e a nossa recompensa será ouvindo, segundo lemos em São Mateus, capítulo 25, versículo 34, todos nós, já encontrei essa passagem onde nós queremos ouvir um dia do próprio Cristo Jesus. Vinde bendita, vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino dos céus que vos estava preparado desde toda a eternidade. Um feliz e santo, abençoado, fecundo Natal, e desde já almejamos também um maravilhoso ano 2023. E como muitos já estão viajando nesses dias agora, e somente voltarão lá em janeiro, desde já a nossa saudação e a bênção para todas e todos que viajarem. Lembre-se de fazer oração em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, São Cristóvão e, igualmente, ao seu anjo da guarda. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar. Acima de você,
atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, saúde, paz, alegria, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e também a bênção em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé esta água, com as mais ricas bênçãos do menino Deus e de Nossa Senhora.